Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre o perispírito, nossa quinta aula, cujo título é este: Perispírito ou Corpos Espirituais, primeira parte. Primeira parte porque nós procuramos fazer nossas aulas com a duração próxima dos 40 minutos e, quando isso não é possível, temos que dividir a aula em duas partes. Talvez até tenhamos que fazer em 3 no futuro, conforme o tema. Mas esse tema de hoje é um tema muito importante na doutrina, como todos o são. Mas o perispírito em si é um tema complexo, porque ainda não se sabe tudo sobre ele. Conforme vimos na primeira aula, este quadro que faz a comparação sobre este assunto, o que diz este assunto nas demais religiões orientais, esoterismo, né? Dividindo em 7 o número de corpos entre o espírito e o corpo físico, quando Kardec fala em 3. E em 1940, na década de 1940 e seguinte, André Luiz vai falar em um pouco mais do que 3 corpos do que Kardec falou. É necessário destacar aqui o seguinte: a numeração começa aí no corpo físico, o número 1, e vai até o último, 7, que é o corpo, é o espírito. Então, na realidade, isso é só uma divisão didática, porque o número 7 não existe. O espírito, seja ele corpo divino, corpo ático, ele é a essência. Os outros é que são os corpos para que ele se manifeste no mundo físico. O espírito é um ser de outra dimensão. Então, ele necessita, como veremos na nossa aula, de outros corpos. Mas então, ele não é um corpo, ele é a essência. É uma questão de critério pedagógico. Vamos ver aqui André Luiz. Kardec nós já conhecemos, já estudamos nas aulas anteriores. É um assunto inesgotável sobre o perispírito. Vamos falar sobre André Luiz. Então vejamos aqui a imagem de André Luiz e o quadro anterior. Eu destaco agora o seguinte: com a classificação de André Luiz, ao invés de 7, seriam 5 os corpos espirituais. Porque o corpo mental, como André Luiz o chama, ele equivale a 3 corpos em outras religiões e no esoterismo, nas religiões orientais. Não é? E, novamente, eu chamo a atenção que o número 5 ou 7, ele não é um corpo, é o espírito, a essência. Então, na realidade, o que valeria a 6 nas outras religiões equivale a 4, segundo André Luiz. E André Luiz nos traz algumas reflexões, dúvidas mesmo, e não são só minhas, elas são colocadas por Zalmino Zimmermann e outros grandes e respeitáveis pesquisadores do Espiritismo. Eu não sou um grande pesquisador do Espiritismo, eu sou apenas um divulgador. E concordo com eles quando eles dizem o seguinte: André Luiz não explica por que adotou a mesma terminologia de outras religiões orientais que tratam desse tema há muito tempo. Tipo o quê? O número 2 lá, duplo etérico, ele usa o mesmo termo. O número 3 também, porque o psicossoma é um dos nomes que André Luiz usa. Ele chama de psicossoma, ou perispírito, ou corpo astral, tá? Para o mesmo corpo. Então ele usa a mesma terminologia. E ele, quando encarnado, não estudava isso, ele aprendeu isso no mundo espiritual. Nos é lícito refletir, questionar se, ao aprender isso no plano espiritual, essa é a terminologia de lá. Com certeza o é. Então, se for, eles estão usando a mesma terminologia das religiões orientais para esse corpo, né? E nos deixa até um pouco confusos, sim, ao usar tantos nomes equivalentes quando verificarmos isso no estudo sobre o psicossoma ou corpo astral de André Luiz. Só que não é só isso de André Luiz.
Vejam só, eu estou acrescentando aqui na nossa relação, primeiro invertendo, né? Eu estou numerando como número 1, não o corpo físico, só para fim de estudo nosso aqui, para começarmos a falar do espírito e irmos até o corpo físico. Então, André Luiz, ele fala de mais um corpo, o corpo causal. Mas esse corpo, ele não é comentado pelos grandes pesquisadores, Zalmino Zimmermann e Gesiel Andrade, pesquisadores encarnados. André Luiz vai falar dele apenas uma vez no livro Nosso Lar. O nome o corpo mental, André Luiz vai falar no Nosso Lar e no livro Evolução em Dois Mundos. E vai até explicar um pouco o corpo mental lá, mas ele não vai mencionar novamente o corpo causal. E nós mostraremos aqui aonde ele mencionou. Inclusive, a doutora desencarnada Marlene Nobre, uma grande divulgadora da doutrina espírita, numa conhecida palestra dela, um seminário que ela faz sobre esse assunto, que está disponível no YouTube, ela fala sobre todos esses corpos aí, incluindo o causal. Mas quando chega no causal, ela não discrimina, ela não entra em detalhe, talvez tenha esquecido, no seminário dela, ou não está disponível na internet. Vamos à nossa fonte principal, também, que nunca pode ser desconsiderada, que é a Federação Espírita Brasileira. A última imagem que entrou aí é um recorte que eu extraí da apostila da FEB, roteiro 13, cujo título é esse, Perispírito, Conceito e Natureza. Está disponível no site da Federação Espírita Brasileira e ela, até como notícia, ela fez uma revisão de todas as suas apostilas e as novas apostilas estão disponíveis hoje no seu site. Então, o que diz a nossa FEB? Ela vai seguir aquela denominação sem o corpo causal. Ela fala em espírito, corpo mental, corpo espiritual, que também é corpo astral ou psicossoma, nós veremos isso, duplo etéreo ou duplo etérico, é o mesmo nome, usam terminologias diferentes, e o corpo físico. E também não fala então do corpo causal e não explica o porquê. Aqui nós estamos estudando reflexivamente e veremos adiante. Começamos pelo principal, por isso que eu coloquei como número 1. Eu nem numerei aqui, porque ele não é um corpo. Já vimos em aula passada essa slide em que reflete aí a questão 23 do Livro dos Espíritos, feita por Kardec aos espíritos. O que é o espírito? E a grande resposta da espiritualidade, uma síntese metafísica espiritual, é essa que está aí, transcrita. O princípio inteligente do universo. E eles continuam a dizer lá que a natureza do espírito e como e de que ele é feito não são conhecidas pelos espíritos da codificação. Vejam só, que já eram espíritos elevadíssimos. E afirmo que a inteligência é apenas um de seus atributos. A emoção também, as sensações, né? A inteligência é apenas um. Joana de Ângeles, na sua obra O Despertar do Espírito, ela afirma que há muitas outras potencialidades do espírito que só serão despertadas, ele só poderá utilizá-las quando ele atingir um nível de elevação moral compatível com a responsabilidade de usá-las. Vejam só o que ainda nos espera de bom pela frente. E eu acrescentei aí, nessa aula passada, essa questão reflexiva. É opinião minha. Será o espírito uma forma de energia que pensa e sente? Eles dizem que não dá para saber a natureza íntima, né? E do que ele é feito. Mas a nossa ciência, que ainda vai evoluir muito, ela diz que até agora que a única forma de matéria que se conhece de matéria que é indestrutível é a energia. E o espírito, ele emana energia. Ele cria e emana, ele difunde. É só uma reflexão para fazer uma
termos uma facilidade de referência, né? Mas aí, essa questão, ela vem sobre a reflexão da existência dos corpos. Corpos espirituais é só uma metodologia didática, na ausência de contar-se algo equivalente para melhor explicar, não é? Por que o espírito precisa desses corpos que as religiões orientais falam, que Kardec fala, né? Kardec explica a razão disso. Então, eu já vou chegar a Kardec. Citando aqui Adenauer Novaes, que é um pesquisador, psicólogo espírita, e André Luiz, no livro Mundo Maior, Novaes diz: o que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então não dá para, como diz André Luiz no parágrafo seguinte, o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Porque os corpos estão muito ligados. Não há como distinguir, na nossa interpretação e na dos pesquisadores, o que é um corpo, o que é outro. Sabe-se que, pelas informações dos espíritos, né, que existem esses outros mediadores entre o espírito e a matéria, que é o corpo físico, mas eles estão super unidos, eles se interpenetram, eles se interdependem. E temos de nos lembrar, né, sobre esse assunto, da natureza e da formação do perispírito. Do espírito, nós não sabemos, como os espíritos citaram, como ele é feito e de que ele é feito. Mas o perispírito, sim. Como nos diz a Isalmino Zimmermann, fazendo referência à obra de Kardec. É resultado da aglutinação da energia cósmica matriz, do fluido cósmico universal, ao redor de uma inteligência adequada à natureza de nosso planeta, sobre um campo originado da própria extensão energética da alma, força espiritual, comportando-se depois dessa agregação como uma estrutura de categoria eletromagnética, de ordem física, portanto, formando o envoltório conhecido como corpo da alma ou perispírito. Então, o perispírito ele é formado tendo como origem o fluido cósmico universal, matriz de tudo que é matéria no universo. A trindade universal na doutrina espírita, como explica Kardec, é Deus, Espírito e matéria. Nesses três está a origem de tudo que existe no universo. O espírito não é matéria como a conhecemos, etc. Mas o perispírito ele é formado do fluido cósmico universal que também não conhecemos o que vem a ser. Na questão 94 do Livro dos Espíritos, Kardec aprofunda essa questão da onde Isalmino Zimmermann fez aquele estudo anterior. De onde tira o espírito o seu invólucro material? E os espíritos respondem com mais detalhe do que a afirmação, né? Detalhando a afirmação do slide anterior de Zimmermann, do fluido universal de cada globo, de cada planeta. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, muda de perispírito, como mudais de roupa. Isso é importante. Então, cada planeta ele tem uma energia necessária, uma forma de matéria diferente, que aquele espírito que tem que reencarnar lá, num corpo físico qualquer, ele precisa de um perispírito. Nos mundos em que a encarnação física é necessária, porque nós sabemos que há outros mundos, como diz a doutrina, em que não há necessidade de ter seres físicos. Então, tendo ser físico, tem que ter perispírito.
E como ele diz aí, passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório. Estamos aí informados por Divaldo, nas suas obras recentes, que está havendo uma migração de espíritos evoluídos de outros mundos para a Terra, para a nova fase da transição para o mundo de regeneração. E eles constituíram, foram construídas colônias espirituais para esses milhares de espíritos, se não milhões, para que possam se adaptar ao planeta. E nessa adaptação está a construção do próprio perispírito deles, porque o perispírito do mundo que eles estão vindo para cá não é adequado ao nosso, né? Então, continuando aqui, na letra A da mesma pergunta, Kardec insiste: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E eles respondem: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Qual é a razão disso? Que nós já estudamos nas aulas anteriores, que à medida que o espírito evolui, o seu perispírito fica mais sutil. Então, quando ele faz essa pergunta dos espíritos que habitam mundos superiores virem para uma terra, por exemplo, e ter um perispírito mais grosseiro, sim, é necessário. Eles terão o que para eles será um perispírito mais grosseiro, mas comparando com o nosso, o perispírito deles, adaptado à vida na Terra, será mais sutil do que o nosso. Aquela pergunta anterior persiste. Mas por que há necessidade de corpos espirituais? Kardec vai nos dizer que a existência do perispírito é necessário para que o espírito cumpra a sua missão no mundo físico. O espírito que pertence a uma dimensão e de uma constituição muito sutil, ele, para poder se exteriorizar no planeta Terra, por exemplo, num corpo físico, ele não consegue fazer isso se não tiver outros corpos que sirvam como uma corrente de elos para que essa comunicação se efetue. E não apenas a comunicação da palavra, mas dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua intelectualidade, e vice-versa, do que ele aprender aqui e ficar guardado para ele. No Salmo 82 está escrito: vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Jesus vai se referir a essa passagem em João 10,34, quando diz: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vós sois deuses? E novamente em João 14,12, Jesus vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que faço e as fará maiores que estas. Esta última afirmação é muito forte, muito profunda. Jesus é a maior expressão espiritual que esse mundo teve e tem. É o guia espiritual da humanidade. É um espírito cuja elevação não temos condições de avaliar. E só no Novo Testamento estão citados cerca de 35 milagres, como se costuma dizer nas religiões. O Espiritismo vê os milagres de outra forma. A aplicação de leis que os homens não conheciam. O Espiritismo as explicou. E João ainda disse que se tudo que Jesus fez tivesse que ser colocado no livro, não teria como. A vida de Jesus é inenarrável por escrito. Todos os dias, em 3 anos de missão que ele cumpriu aqui, ele fez muita coisa. Então, por que estão essas citações aí? E eu lembro aquela pergunta: por que existem corpos espirituais? O espírito, vamos pegar Jesus, ele tem um potencial absurdo de realização de tarefas. E vejam só o que nos diz André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos, fortalecendo essa minha afirmação. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino, o fluido cósmico universal, e convertem-no em habitações cósmicas, planetas, mundos, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gasificadas ou sólidas, né?
nebulosas ou não, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Continuando esse estudo lá, está aí a Evolução em Dois Mundos, primeira parte, item 1, é o seguinte. Esse recorte aí se refere a uma parte do capítulo que, em síntese, diz que espíritos muito elevados, imaginemos isso, não dá nem para imaginar, eles se reúnem para formar uma nebulosa como essa aqui na foto da nossa direita. E com seu poder mental, eles começam a condensar o fluido cósmico universal. Dura um bom tempo isso, talvez milhares de anos, ou centenas de anos, para formar uma nebulosa com a condensação do fluido cósmico universal. A nebulosa vai dar origem a galáxias, vejam só. E as galáxias darão origem a sistemas solares como o nosso. Por isso, o espírito precisa de perispírito ou corpos espirituais. Ele é um ser que vai evoluindo. E ele, seja na manifestação mais simples dele, mais elementar de evolução, ele não consegue se manifestar no mundo físico sem ter corpos que fiquem de intermediários entre a forma sutil dele e a forma grosseira de um mundo material, por mais avançado que seja o mundo material. Por isso que para todos os mundos o espírito precisa de um perispírito ou corpos espirituais. Agora partamos para o outro corpo. Agora na visão de André Luiz, que ele o menciona pela primeira vez no livro Nosso Lar, e depois ele é explicado no livro Evolução em Dois Mundos. Ele explica rapidamente no livro Nosso Lar. Vamos ver o que nos fala André Luiz. Aqui está uma figura à esquerda, muito simples, tradicional, que coloca aí aqueles corpos que a FEB também compartilha a ideia, né? Começamos com essa afirmação do pesquisador Zalmino Zimmermann, em que ele fala muito corretamente que poucos autores espíritas tratam desse corpo mental, porque ele é um tema muito complexo e também não tem muita coisa sobre ele. Vejam só, o próprio André Luiz nos fala no segundo parágrafo, aí no livro Evolução em Dois Mundos. O corpo mental é o envoltório sutil da mente, que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela em que tem sido apresentada pelos pesquisadores encarnados. E isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Começamos aí. Envoltório sutil da mente. O próprio André Luiz fala, nas suas obras, principalmente Evolução em Dois Mundos, que a mente é algo que a espiritualidade, ele e outros espíritos no nível dele não conseguem explicar o que é. Então, o corpo mental é um inventório sutil da mente. Seria a mente e espírito a essência a mesma coisa? Ou ela é um órgão do espírito? Não sabemos. E André Luiz tem dificuldade de explicar, porque não tem terminologia, não tem palavras. Lembremos no livro Nosso Lar que hoje nós sabemos que aquela máquina que André Luiz sentava para saber as mensagens era um computador, mas na época que ele escreveu não existia computador, tipo um notebook, tipo um PC. Então não tinha referência no nosso mundo para falar que máquina é essa. É o que ele quer dizer aqui, fazendo uma comparação. Então ele não vai entrar em detalhes sobre o funcionamento do corpo mental. Mas como é que outras doutrinas e religiões o fazem? Como integrantes da fé raciocinada, aprendemos o método de Kardec, que nos diz o seguinte: eu tenho que analisar a forma como isso chegou. Quem foi que disse isso? Que espírito foi esse? Isso é milenar, está na religião. Sim, mas
Como que foi recebido? Quem ditou isso? Quem recebeu? Como tem sido passado? Nós vemos na internet muita coisa sobre esse assunto, mas é de opinião pessoal, é de pesquisador que interpreta muitas vezes do seu modo. Constrói ali uma argumentação citando livros, mas ele coloca muita coisa da sua opinião. Como essa que vem aqui, ó, o último item, citado no livro Perispírito de Zalmino Zimmermann. Alguns autores afirmam também ser a sede da memória perispiritual. Aí é uma citação de Zimmermann, mas é uma citação que vai contra a doutrina espírita. Não é que o Zimmermann faz essa afirmação. Ele cita que há alguns autores que dizem isso. Porque na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, questão 257, os espíritos dizem que o perispírito é apenas o agente da transmissão, porque é no espírito que está a consciência. Então a memória do espírito não pode estar no perispírito. Né? Não pode estar num duplo etérico, num corpo mental, em qualquer outro corpo. Porque o perispírito, ou outro nome que ele vem a ter, corpo disso, corpo daquilo, é apenas o agente da transmissão do pensamento e das emoções do espírito. Ele não se divide, ele é uno. O perispírito, como nós estamos falando aqui, ele é adequado a cada mundo. Né? Os corpos são adequados a cada mundo. E então é um erro, é um equívoco de outras religiões falarem, pelo que diz a doutrina espírita, isso. Quem sabe também não seja esse o motivo pelo qual André Luiz não entrou no mérito da questão, não só por não ter palavras no nosso dicionário, na nossa linguagem, como também no momento em que ele veio, não entrar em conflito com o que diz outras religiões. Tudo tem seu tempo. Ainda nos diz André Luiz sobre o corpo mental. É a parte indestrutível do perispírito, acompanhando a evolução do princípio inteligente, ou seja, desde quando o espírito é criado, simples e ignorante, até atingir o nível dos espíritos puros, influindo na mudança dos seus demais corpos. Profunda essa afirmação dele. Todos os outros corpos, eles mudam com o tempo. Eles podem se modificar, se destruir pela própria elevação do espírito, como nós já aprendemos nas aulas anteriores, que à medida que o espírito evolui, a sutileza do seu perispírito também se modifica. Mas o corpo mental é a parte indestrutível, segundo André Luiz. E aí, mais adiante, na mesma obra Evolução em Dois Mundos, ele nos diz o porquê. Ou um dos porquês. Porque o corpo mental é a matriz de onde se extrai os dados necessários à modelagem do perispírito, que é a sua cópia grosseira, presidindo a formação deste e participando na sua reconstrução, quando esse é total ou parcialmente lesionado. Então, quando um espírito perde o perispírito, como nós já estudamos anteriormente, ele passa a situação de ovoide, a recuperação da forma humana se dá com os dados constantes no corpo mental. Né? O modelo, como deve ser um corpo humano, está lá. Porque o espírito tem, nesse nível, ele já tem consciência. A doutrina nos fala também que muitos animais não podem ficar desencarnados muito tempo, porque o espírito do animal não tem consciência para manter a sua forma física, então ele tem que reencarnar logo. E então, essa matriz nos animais é lícito nós pensarmos que ela é muito fraca, está se desenvolvendo. Né? Tem animais no livro Nosso Lar, em outras obras, aí a convivência, talvez, com os seres espirituais permitam que eles mantenham a forma. Complexo isso, né? Mas é possível nós fazermos essas reflexões. Não adianta nós... A reflexão, a dúvida, nos leva à pesquisa, nos leva à evolução, e não à contestação do que está escrito. Né? Próximo corpo, então, aquele a que eu me referi,
que a FEB não cita e nem grandes pesquisadores: o corpo causal. Como eu falei lá atrás, os grandes pesquisadores não citam, né, Zalmino, Gesiel, e nem no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz o explica. Grande interrogação, né? Mas vamos buscar argumentos para colocá-lo aqui. Não apenas eu, outros o citam. Quem sou eu para citar? Mas eu digo de pesquisadores que não são do mesmo vulto daqueles anteriores. Vejam só o que nós encontramos aí no capítulo 12, cujo título é O Umbral, no livro Nosso Lar. Num diálogo entre Lísias com André Luiz para ele explicar o umbral e a situação daqueles que se encontram lá. Vamos lá à leitura. Diz Lísias: imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de uma roupa suja para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal. Ele não fala em mais nenhum daqueles outros corpos que André Luiz falou, nem de Kardec, do perispírito. Ele fala esse nome, corpo causal. Tecido por nossas mãos. É o corpo mental, como nós vimos anteriormente. Nas experiências anteriores, é como se fosse um repositório das nossas experiências, dos nossos atos, um banco de dados. É uma interpretação. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial e, ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, marchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. O umbral funciona, segue Lísias, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. É necessário ir lendo e refletindo o tema para entender o seguinte, lermos com mais detalhes esse último parágrafo. Ele nos diz que a oportunidade terrestre, ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, que esforço é esse? Mas ele fala do umbral como região destinada a esgotamento, não é a limpeza da roupa suja. Vejam os detalhes, e a gente vai explicar isso no próximo slide. No mesmo livro, Nosso Lar, no capítulo 31, 20 capítulos depois, então, eu coloco aqui para a reflexão de vocês. Tem essa passagem que André Luiz está na fronteira ali da cidade de Nosso Lar com o umbral, a região que o cerca. Apesar de Nosso Lar também ficar no umbral, né? É um umbral mais elevado. Mas na fronteira de Nosso Lar com a região que a cerca, ele vai até lá com Narcisa e passam por essa experiência. Um espírito de uma mulher os vê e aí segue o diálogo. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos. Dai-me abrigo à alma cansada. Narcisa comove-se, mas fala confidencialmente para André Luiz. Não está vendo os pontos negros? E André Luiz diz que não. E ela lhe diz, então sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. Ela estava desenvolvida, mas não estava educada. Ele teria que treinar para ver o que ela estava vendo. Mas ela chama o responsável pela segurança, conhecido como Irmão Paulo. Seguimos adiante. O Irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia e, a pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Então, eu coloco isso aqui para reflexão no que eu, Roberto, opinião pessoal,
né? Não sou um pesquisador, mas estudo a doutrina como vocês. É no mesmo livro. Na minha interpretação, é como se fosse uma continuação do que André Luiz falou do corpo mental. Esses pontos negros, então, seria aquela roupa suja? É uma interrogação. Seria a roupa suja a que Lísia se referiu? Que tem que ser lavado na próxima encarnação? E que no umbral é purgado, é reduzido? Porque eles são imagens mentais criadas pelos fatos que aquela ex-enfermeira cometeu. Tudo que a gente faz de bom ou de mal fica gravado, então, na nossa concepção, pelo que está escrito lá naquela passagem do slide anterior, no corpo causal, o corpo que dá uma causa, talvez, ao que nós estamos passando. Reflexões. Então vejam que, como Zimmermann começou a nos falar, o tema é bastante complexo e não está concluído. Na próxima aula, nós falaremos sobre os outros corpos espirituais. Espero vocês aqui. Muito obrigado pela atenção.